No fundo, os 5 princípios eles vão girar em torno do quê? De você pensar basicamente em evolução, manutenção e desacoplamento, tudo bem? Guarda isso, esses 3 grandes pilares, os 5 princípios visando efetivamente o quê? Esses 3 grandes propósitos, tudo bem? Manutenção, evolução e desacoplamento. Tudo bem? Flexibilidade, talvez a gente pudesse dizer. Então vamos pensar, né? Eu já estou pensando aqui, ó, por exemplo, se eu pensar em Single Responsibility, eu posso criar uma aplicação que defina o seguinte, né? Eu vou ter uma classe main, uma classe cliente, uma classe cliente DAO, uma classe data source. Por exemplo, eu quero fazer uma aplicação que gerencie clientes de um banco de dados. Eu tenho pelo menos aqui, né, na minha visão de responsabilidade única, o quê? Uma classe cliente, onde eu defino o meu tipo de dado cliente, a estrutura de dados que agrega informações relativas a cliente. Exemplo, o meu cliente, a minha classe cliente tem os atributos nome, CPF, e-mail e telefone, ponto. Vou ter, eventualmente, meus construtores, um ou mais construtores, se eu quiser fazer sobrecarga, etc. E os métodos de acesso, gets e sets. Mais alguma coisa além disso, Isidro? Não, apenas isso. Tudo bem? Responsabilidade única. Esta única classe só serve para definir o tipo. Legal? Legal. Depois disso, eu vou ter uma classe chamada Data Source, que é a classe que é responsável por criar uma conexão com o banco de dados. Ponto. Então, nesse Data Source, eu vou ter, por exemplo, 2 métodos, connect e disconnect. E ele armazena essa conexão que está ativa. Por quê? Porque aqui no Data Source eu vou ter, por exemplo, a URL do banco, o nome do banco, o caminho do servidor, a porta, o usuário, a senha, o driver. Beleza. Tá tudo acoplado, tá tudo sob a responsabilidade desta única classe. Legal? Legal. Pergunta, aqui no Data Source eu tenho SQL? Tenho instrução de insert, de select, de update, de delete? Não. Aqui no cliente eu tenho? Não. Eu delego essa responsabilidade para outra classe. Aqui eu vou ter as operações de save, find, update. Aqui eu coloco os SQLs efetivamente para eu poder pegar um cliente uma vez conectado no banco e fazer o insert dele. O insert dos dados que estão armazenados nessa estrutura. Faço um select, retorno um objeto correspondente a essa estrutura. Faço um update, recebo um objeto do tipo cliente e faço update. E assim por diante. Percebe? Vocês percebem que eu estou definindo pequenas responsabilidades para cada uma das classes? Conseguem perceber isso? E aí, finalmente, a classe main, onde eu tenho o quê? O uso de todas essas classes. A classe main pode fazer interação com o usuário, montar um menuzinho, pedir para o usuário digitar dados. Uma vez que o usuário digitou dados, eu vou lá e pego esses dados e faço a conexão com o banco de dados para que a partir daí eu possa pegar o cliente DAO e fazer a operação read, a operação create, a operação update, a operação delete. Faz sentido isso, turma? Estou colocando responsabilidades únicas para cada uma das classes. Qual a responsabilidade da classe cliente? Ser meu tipo de dado. Ponto. Qual a responsabilidade da classe Data Source? Ser a classe que é responsável por conectar-se ao banco. Se mudar o endereço da máquina que hospeda o banco, eu só mudo aqui. Todo o resto está preservado. Concordam comigo? Se eu precisar mudar, por exemplo, o usuário e senha do banco, eu mudo aqui no Data Source. Acabou. Se eu quiser fazer mais alguma funcionalidade para recuperar, por exemplo, eu tenho Create, Read, Update, Delete, Read by ID. Faço uma funcionalidade aqui no cliente DAO. Quero fazer um Update by ID, Delete All. Delete All. Quero limpar a tabela inteira. Responsabilidade apenas do cliente DAO. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Este é o propósito
de eu fazer single responsibility com o meu conjunto de classes. Quando a gente aprende orientação a objeto, o que a gente tem? A ideia é que a gente faça uma classezona grandona, onde tanto a definição dos atributos, a conexão com o banco e os SQLs estejam tudo nessa única classezona. Aí, bicho, vira uma zona. Aí vira um negócio que se eu precisar fazer qualquer coisinha mínima, eu vou ter um arquivo muito extenso, muito grande, com muitas funcionalidades, com muitas características, e manter esse tipo de algoritmo, esse tipo de programa, esse tipo de estrutura, esse tipo de recurso é muito mais difícil. Faz sentido? Percebem isso? Tudo bem? Single responsibility. Uma responsabilidade, uma tarefa, um propósito para cada classe. Beleza? Esse é o princípio.